Boa tarde, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai dar mais uma conversada sobre a parte de derivadas e eu trago uma das perguntas, que um dos colegas fez na nossa última aula via Microsoft Teams. Então, pessoal, dada uma certa função, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 8 elevado a menos 4 terços. Como que a gente resolve uma situação dessa? Primeira coisa, a gente tem que lembrar, que derivadas e integrais a gente faz uso de uma tabela, certo? Uso de uma tabela. A regrinha que a gente está utilizando e conversando já na semana passada é essa aqui. O que a gente tem que verificar? Se eu tenho uma correlação de duas incógnitas, y e u, sendo que u está elevado a um expoente qualquer, por isso a gente chama de n, a derivada, essa simbologia vai ser o quê? O expoente vem para frente, repito a minha variável, e o expoente vai ser subtraído de 1, certo? E depois a gente faz a derivada do u, de quem é a funçãozinha que está ali dentro. Então vamos lá. Se a gente quer a derivada dessa função, f' de x. Primeira coisa que eu vou fazer, que está aqui na minha regra, primeira coisa, o expoente vem para frente. Independente de ele ser positivo ou negativo, é o expoente. Então, ele vai vir aqui com o próprio sinal. Vou repetir o U do jeito que está, que nesse caso é uma expressão. Não tem problema se é uma única letra, uma expressão ou o que quer que seja. Vou repetir, certo? E o expoente eu vou subtrair de 1, que é o que ele disse. Menos 4 terços menos 1. E, por fim, a derivada da função que está ali dentro. Então, vou multiplicar pela derivada dessa função. Então, veja só. É a regra dentro da própria regra, certo? Então, eu tenho duas variáveis, sendo que uma está elevada a um dado exponencial. A derivada vai ser o expoente na frente, repito a letra, e aqui eu subtraio de 1. Então, vamos fazer separadinho. Se a minha função é x ao quadrado, a derivada vai ser o expoente, repito a letra e n menos 1. 2 menos 1, 1. Se a minha função, galera, é menos 3x, a minha derivada vai ser, qual que é o expoente que está aqui? É o 1, quando não aparece nada. Então, 1 vezes o menos 3, que é uma constante. 1 menos 1 é o 0. Menos 3, qualquer coisa elevada a 0 é 1. A não ser que seja 0 na 0, galera? Então, essa derivada dá menos 3. E o 8, por ele ser uma constante que não tem nenhuma letra junto, diferente daqui, Como eu não tenho nenhuma letra junto, ele é um termo independente. Então, a derivada vai ser 0. Então, do x ao quadrado é 2x, do menos 3x é menos 3 e do 8 é 0. Então, eu nem preciso colocar aqui. Beleza? Maravilha. Vamos lá. F' de x vai ser menos 4 terços de x ao quadrado menos 3x mais 8. Como que eu subtraio esse expoente? Olha só, menos 4 terços menos 1. O menos 1 é como se eu tivesse 1 no denominador. Colocamos o 3, que é o maior denominador, e aí eu divido embaixo e multiplico em cima. 3 dividido por 3, 1, vezes menos 4, menos 4. 3 dividido por 1, 3, vezes menos 1, menos 3. Então, com isso aqui eu tenho menos 7 terços, certo? Menos 7 terços, 2x menos 3. O que eu falei para a galera e reitero aqui na aula? Pessoal, o expoente do menos 4 terços é 1, do 2x menos 3 é 1, e dessa expressão toda é menos 7 terços. Eu disse para vocês, sempre que vocês vierem a ter uma exponencial 1, eu preciso juntar. Como assim? Eu tenho 3 termos que estão sendo multiplicados. O menos 4 terços, o x ao quadrado menos 3x mais 8 e o 2x menos 3. Quando o expoente for 1, eu preciso juntar, eu preciso multiplicar, Se a gente tem menos 4 terços vezes x ao quadrado menos 3x mais 8 vezes 2x menos 3, se eu tivesse trocado a ordem dos termos, a multiplicação daria a mesma, porque a ordem dos fatores não irá alterar o produto. É como se eu tivesse 4 vezes 3 vezes 2. É a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 4, por exemplo, Que 2 vezes 4 vezes 3. Tudo bem.
Só que aqui eu tenho esse expoente diferente de 1, então eu não vou mexer por enquanto. Deixa ele ali. E esses dois eu vou arrumar. Então, me permitam reescrever essa expressão dessa forma. Ó. Menos 4 terços vezes 2x menos 3, x ao quadrado menos 3x mais 8, menos 7 terços. Certo? Eu só alterei a ordem. Aqui eu vou fazer uma distributiva porque ambos têm o expoente 1. Então, eu consigo fazer esse rearranjo. Menos 4 terços vezes 2 é a mesma coisa que menos 4 terços vezes 2x sobre 1. Numerador com numerador, denominador com denominador. Menos 8x sobre 3. Menos 4 terços vezes 3. 4 vezes 3, 12. Menos com menos mais. Certo? Aqui ainda ia conseguir fazer uma simplificação, mas vamos deixar assim por enquanto. Certo? Beleza? Vamos colocar já aqui da forma que é. Vai ficar mais 4. Maravilha, show de bola. A derivada terminou, Ana? Tá certa? Tá maravilhosa, lindo, cat jumping way of life. Você ia acertar a questão inteira. Mas, né? Como a gente faz, geralmente tem questão de assinalar, não ia aparecer assim, bonitinho. A gente precisa ainda arrumar essa situação. Por quê, Ana? O que é essa situação? Todo expoente fracionário, né, ele nada mais é do que uma raiz. Então, vem aqui comigo, vamos relembrar. Por exemplo, se eu tivesse raiz cúbica de x na quarta, eu poderia reescrever como x, o carinha que está dentro, ele se torna o numerador, e o carinha que dá nome à minha raiz seria o denominador. Assim? Não entendi, Ana. Por exemplo, raiz sétima de x ao quadrado. Como que eu poderia reescrever em termos fracionários? Repetiria a letra, o quadrado vem para o numerador, o 7 para o denominador. E o caminho inverso também é verdade. Vamos lá, por exemplo, lá no seu tem 7 terços. Como que a gente faria isso passando de expoente fracionário para raiz? O denominador é quem dá nome à raiz. Então, viria para cá e o 7 viria para dentro. Eu poderia reescrever assim. Aí você vai me dizer, mas Ana, tem um negativo. O que o negativo quer dizer? Né? Por exemplo, se eu tenho x na menos 1. Lembra do meu Avaí? Vai para a zona do rebaixamento. Se ele está no numerador, quer dizer que ele tem que ir para o denominador para que eu corrija esse sinal. Então, ele viria para cá e eu consertaria. Se eu tivesse x na menos 7 terços, o que eu faria a primeira coisa? O x tem que vir para o denominador, para que o sinal do expoente ficasse positivo, e aí eu poderia fazer o rearranjo, né? Denominador é o que dá nome para a raiz, e quem está aqui em cima vai lá para dentro. Então, como que a gente poderia reescrever essa situação aqui? Eu teria f' de x, aqui não tem mais o que mudar, certo? Vamos colocar isso tudo sobre 1. E aqui o que ia acontecer? Para que o expoente ficasse positivo, certo? Toda essa expressão teria que vir para baixo. Então, poderia reescrever dessa forma. E o meu expoente ficaria positivo. Poderíamos transformar esse expoente em algo como uma raiz? Sim. Vamos deixar o mais nerd possível essa nossa resolução. Então, a gente faria o quê? O denominador dá nome para a raiz, raiz cúbica, e o numerador vai ser o exponencial que está dentro da minha raiz, que é o 7. Certo, pessoal? Poderia ainda juntar, certo? E eu chegaria nessa situação, menos 8x terços mais 4, dividido por raiz cúbica, até o cachorro tá chorando, ó. E isso aqui eu tenho, que é a minha derivada. Vejam, pessoal, a regra, falei na aula e falo de novo. Por mais que a gente aplique assim em 90% dos nossos exercícios essa regra dentro da própria regra, né? Tem jeitos e jeitos de eu dificultar, né? Eu poderia pedir, por exemplo, eu tenho uma função, né? Que é igual a x na 4. Derive. Aí você ia lá, ia derivar de boa, né? Ia ser lá 4x ao cubo, por exemplo, né? Só que para a mesma regra, eu poderia vir e apresentar para você um exercício como esse aqui, onde eu tenho um expoente fracionário e ainda com sinal negativo, e vir com várias alternativas e brincar com você.
Aqui eu ainda poderia arrumar um negocinho aqui, mas já tá bom demais da conta. Só para você relembrar, né, como que eu aplico, como que essa fórmula ela é utilizada, né? O expoente cai, repito a expressão n-1 e faço a derivada de cada terminho independente. Aqui está a nossa regra, aqui está o nosso cálculo 1. Aqui, galera, rearranjo matemático, que muitas vezes é o que acaba com a gente. Então, peço que vocês deem uma revisadinha nessa parte. Qualquer dúvida, fico inteiramente à disposição para que a gente possa conversar e esclarecer. Beleza, gente? Até a próxima aula e mais aí dicas de Cat Jump with Life.